Imagine um futuro onde, em vez de balas, soldados apertam um botão e um feixe de luz atravessa o ar na velocidade da luz. Nada de barulho ensurdecedor, nada de recarregar armas. Só um clarão e pronto. Isso parece coisa de filme, de ficção científica, né? Star Wars, Homem de Ferro, o que a gente vê em jogos, séries. Mas a pergunta é, isso poderia acontecer de verdade? Será que a tecnologia que a gente vê no cinema já existe? Ou será que estamos muito perto disso do que imaginamos? Nesse vídeo você vai descobrir o que a ciência já conseguiu criar. Quais são os maiores obstáculos que ainda impedem armas laser de existirem? E principalmente, se em algum dia elas realmente vão sair da ficção e virar realidade. Se você cresceu assistindo filmes e séries, com certeza já viu armas laser em algum momento. Elas estavam em todo lugar, nos filmes de ficção científica. Bastava apertar um botão e, piu, um feixe de luz colorida cortava o ar. Nada de bala, nada de fumaça, só velocidade, precisão e aquele som que a gente nunca esquece. Em Star Wars, os sabres de luz viraram um símbolo. Em séries, desenhos e jogos, as armas laser sempre pareciam o futuro perfeito. Mais limpas, mais modernas, quase que mais elegantes. E o mais curioso é que naquela época tudo isso parecia muito distante, coisa de outro mundo, algo que a gente assistia na TV e pensava, com certeza isso nunca vai existir de verdade. Mas o tempo passou. A tecnologia evoluiu e hoje, aquela ficção que marcou a nossa infância e adolescência talvez não esteja tão longe assim da realidade. E aqui está a parte que quase ninguém espera. Enquanto a gente crescia, achando que tudo isso era só fantasia, cientistas, engenheiros e governos nunca pararam de tentar transformar essa ideia em realidade. Hoje, lasers já não servem apenas para shows de luzes ou leitores de código de barra. Eles são usados para cortar aço, fazer cirurgias, enviar dados e até mesmo para testar armas militares. Sim, armas. Existem nesse exato momento países desenvolvendo sistemas de laser capazes de derrubar drones, desativar mísseis e atingir alvos em segundos. Tudo usando luz concentrada. Não é mais sobre se isso é possível. A pergunta agora é, até onde isso pode chegar? O que antes parecia coisa de cinema, agora está sendo testado no mundo real. Quando a gente fala em arma laser, não estamos falando de luz comum. É um feixe de luz extremamente concentrado e poderoso. Funciona mais ou menos assim. Dentro do sistema, a energia é acumulada. Pode ser elétrica, química ou até vinda de baterias muito potentes. Essa energia é usada para criar um feixe de laser muito focado, que não se espalha como uma luz de uma lâmpada. Quando esse feixe é disparado, ele vai direto até o alvo, quase na velocidade da luz. Ao atingir o objeto, o laser esquenta demais aquele ponto em pouquíssimo tempo. É esse calor intenso que faz o estrago. O laser pode queimar componentes, derreter partes do alvo, ou simplesmente fazer algo parar de funcionar. Ou seja, não é uma explosão. É como se o alvo fosse cozinhado por um ponto de luz extremamente quente. Por isso, essas armas são tão precisas. Elas atingem exatamente onde o feixe encosta. Mas essa mesma precisão traz um problema enorme. E é isso que ainda impede as armas laser de dominarem os campos de batalha. Apesar de parecerem perfeitas, as armas laser ainda enfrentam problemas bem grandes. O primeiro deles é a energia. Para causar dano real, o laser precisa de muita potência, e gerar essa energia exige baterias enormes ou sistemas gigantes.
o que dificulta o uso em armas pequenas e portáteis. O segundo problema é o ambiente. Diferente das balas, o laser não gosta de obstáculos invisíveis. Chuva, neblina, poeira, fumaça, tudo isso enfraquece o feixe. Quanto pior o clima, menor a eficiência da arma. Outro ponto importante é o alcance. Quanto mais longe o alvo, mais difícil manter o laser focado no mesmo ponto. E sem foco, não há calor suficiente para causar dano. Tem também o fator tempo. Em filmes, o efeito é instantâneo. Na vida real, o laser precisa ficar alguns segundos apontado no mesmo lugar para funcionar. E em um combate real, isso nem sempre é possível. E por fim, o custo. Esses sistemas ainda são caros, complexos e difíceis de manter. Por isso hoje, as armas de laser são usadas para defesa contra drones, testes militares e situações muito específicas. Mas a tecnologia continua avançando e cada limitação dessas está sendo estudada e atacada. A verdade é que essas armas, lasers, para o dia a dia ainda não estão prontas. E quando eu digo dia a dia, estou falando de algo comum, portátil, acessível, como a gente vê nos filmes. Hoje, essa tecnologia ainda está presa a grandes estruturas. Navios militares, bases fixas, caminhões enormes, tudo porque ela ainda depende de muita energia e sistemas complexos para funcionar. Antes de chegar ao uso comum, algumas coisas precisam mudar. Primeiro, as fontes de energia. As baterias precisam ficar muito mais potentes e menores. Sem isso, não existe laser portátil de verdade. Segundo, a eficiência. Os lasers precisam causar dano mais rápido, em menos tempo, mesmo com chuva, fumaça ou poeira. Terceiro, o custo. Enquanto essa tecnologia for cara, ela vai continuar restrita a governos e grandes empresas. Por isso, o cenário mais realista é o seguinte: nos próximos anos, armas lasers vão se tornar mais comuns em sistemas de defesa, como proteção contra drones e mísseis. No uso civil ou cotidiano, isso ainda deve levar décadas, se é que algum dia vai de fato acontecer. Ou seja, as armas lasers já são reais, mas o futuro que a gente viu nos filmes ainda está em construção. E talvez a pergunta mais interessante não seja quando elas vão chegar, mas se estamos prontos para isso. Quando chegarem. Toda tecnologia poderosa vem com um preço, e com as armas lasers, isso não seria diferente. Quando uma arma dispara luz na velocidade da luz, não existe aviso, não existe tempo de reação. Tudo acontece em um instante. Isso muda completamente a forma como conflitos seriam travados. Tornariam ataques mais rápidos, mais precisos e talvez mais fáceis de acontecer. Existe também o risco de controle. Se uma tecnologia dessas se torna pequena, barata e acessível, quem garante que ela ficaria apenas nas mãos certas? Além disso, armas de laser não deixam vestígios como armas comuns. Isso pode dificultar investigações, aumentar abusos e tornar conflitos mais invisíveis. A mesma tecnologia capaz de proteger cidades e salvar vidas também pode ser usada para causar destruição sem barulho, sem rastro e sem chance de defesa. Por isso, antes de perguntar quando armas de laser vão fazer parte do nosso mundo, talvez a pergunta mais importante seja outra. O ser humano está pronto para ter esse tipo de poder nas suas mãos? Porque o futuro não depende apenas da tecnologia, depende de quem decide como usá-la. O que podemos esperar do futuro não é uma revolução da noite para o dia. É um avanço silencioso, passo a passo. A tecnologia de laser vai continuar evoluindo em 3 pontos principais. O primeiro é a energia. As fontes vão ficar menores, mais potentes e mais eficientes. Isso significa
sistemas mais compactos e menores dependendo de estruturas gigantes. O segundo é a precisão e velocidade. Os lasers vão causar dano em menor tempo, mesmo a longas distâncias. O que hoje leva segundos, no futuro pode levar frações de segundo. O terceiro é a integração com a inteligência artificial. Sistemas capazes de identificar ameaças, rastrear alvos e reagir quase sem intervenção humana. E é aí que o futuro fica realmente delicado, porque quanto mais automático uma arma se torna, menos tempo existe para decisão humana. No curto prazo, vamos ver lasers sendo usados principalmente para defesa, para proteger cidades, bases e equipamentos contra drones e ataques rápidos. No longo prazo, o limite não será a tecnologia, será a ética. O futuro das armas de laser não depende apenas do que podemos construir, mas do que escolhemos permitir. E essa decisão, diferente da tecnologia, não pode ser automatizada. Durante muito tempo, armas de laser viveram apenas na nossa imaginação. Elas nasceram nos filmes, cresceram nos sonhos e pareciam condenadas a ficar na ficção. Hoje elas já existem, ainda limitadas, ainda imperfeitas, mas reais. Isso nos mostra algo importante. O futuro não chega de repente. Ele vai se infiltrando aos poucos na realidade. A tecnologia vai continuar avançando. Mais rápido, mais precisa, mais poderosa. A pergunta final não é se as armas lasers vão existir. Elas já existem. A verdadeira pergunta é: que tipo de mundo vamos criar quando a ficção deixar de ser apenas entretenimento e virar escolha? Porque no final das contas, a tecnologia muda o mundo, mas são as nossas decisões que definem o futuro.